Fala pra mim, como que vai ser seu ano? Colorido ou preto e branco? Muitas mulheres acabam aí escolhendo essa vida preto e branco, ou então até mesmo cinza, e tá tudo bem. Mas quando a gente começa a perceber que as cores elas podem potencializar a nossa vida, a transformação ela é gigantesca. Boa noite todo mundo que está entrando. Gente, que alegria ter vocês aqui. Hoje o nosso papo será sobre cores e o quanto elas influenciam na nossa vida. E eu quero perguntar para você hoje que acabou de entrar nessa live, qual é a cor da sua roupa hoje? Escreve aqui nos comentários. Escreve aqui, galera. Qual é a cor que você está utilizando hoje na sua roupa? Você sabia que essa cor teve influência no seu dia? Boa noite, Dani. Já comenta aqui, o pessoal que está entrando, já deixa aqui nos comentários qual é a cor da roupa que você está utilizando hoje. A Débora colocou vinho e branco, Mônica preta. E aí, Mônica? Olha a Débora laranja. Que legal, gente. Quero muito que vocês compartilhem aqui essa live, pelo menos para 5 amigas, para que essas mulheres também entendam a potência que é, né, que na verdade são as cores na nossa vida e o quanto elas influenciam na nossa emoção. Hoje eu fiz uma enquete, deixa eu tirar o somzinho aqui, gente. Hoje eu fiz uma enquete nos stories, quem não acompanhou depois veja lá, perguntando a respeito dessa sensação, né, se você acreditava ou não que as cores poderiam movimentar as nossas emoções e mudar o nosso fluxo durante o dia. E muita gente respondeu que não acredita nisso, gente. E tá tudo bem, né? Porque a gente nunca nasce sabendo, a gente precisa aí ser instruído e aprender de uma melhor forma. E eu quero falar exatamente sobre isso com vocês, gente. As cores das roupas mudam a nossa vibe, o nosso mood do dia. Isso é tão importante você pensar, porque se você planejar aquilo que você de repente está buscando como identidade naquele momento, como mensagem naquele momento, como objetivo de imagem naquele dia, você pode mudar o seu interior, as suas emoções por causa da cor que você está utilizando. E eu não estou falando aqui de coloração pessoal, de cartela pessoal. Eu estou falando aqui sobre cores aleatórias que vocês escolhem para o seu dia. Deixa eu ver o comentário de vocês aqui, quem já apareceu. Oi, Mari, tudo bem, gente? Comentem aqui, quem está assistindo a live, qual é a cor da roupa que você está utilizando hoje? Oi, meus amores, que bom poder ensinar para vocês. E eu quero muito que vocês comentem aqui. Vocês gostaram? Eu estou de azul. E o azul, ele tem uma simbologia muito grande. Ele traz essa conexão com o eterno. Ele traz a conexão realmente com aquilo que é divino. Há muito tempo atrás, gente, se vocês não sabem, historicamente, o azul era uma cor feminina e não masculina. Vocês sabiam disso? Quem sabia que pela história antiga, a cor azul não era masculina, era uma cor feminina? Quem sabia, comenta aqui. Eu sei que dá um delayzinho. Comentem aqui. Elaine, depende. A Elaine colocou aqui, ó, estou de cinza hoje. Ruim, né? Depende. Existem duas cores que a gente precisa pensar a utilizar no nosso dia a dia. E por quê? Vamos primeiro falar dessas duas cores, depois eu volto pro azul. Se deixar, gente, eu começo a falar mais que a nega do leite e começo a disparar de conteúdo aqui para vocês. Mas vamos só pensar nessas duas cores, o preto e o cinza. O preto, eu até postei hoje nos stories. Se você está legal, se você acordou com aquela vibe poderosa, com aquela vibe realmente se sentindo, aquela mulher que realmente, não, eu acordei, eu estou bem. O preto, ele tem duas vertentes. Ele consegue potencializar isso. Então, se você tá super bem, ele potencializa, ele te joga mesmo lá pra cima. Mas se você acordou mal e você colocou o preto, ele canaliza ainda mais isso. Então, ele tem a influência de deixar você muito mais para baixo. Então, ou seja, o preto, ele consegue ter essas duas conotações de elevar ou de fazer você realmente ir lá para baixo, lá para o chão.
E o cinza, qual é o grande detalhe do cinza? O cinza, ele tá no meio termo, né? Então, ele tem ali a adição do preto e a adição do branco. O cinza, ele é uma cor neutra, que a gente diz que ele combina com tudo. E, de fato, qualquer cor que você colocar com cinza, ele funciona. Seja independente da cor, o cinza funciona. O problema do cinza é que ele tem uma sensação de monotonia. Então, exemplo disso, ele não te gera sensações de estímulo. Então, se de repente você tá legal, se você tá super feliz e bota o cinza sozinho, tá, gente? Sem nenhum tipo de outra cor, ele pode baixar essa sua alegria. E se você não estiver bem, aí, amiga, é derrubar. Tudo bem? Tá fazendo sentido pra vocês, gente, essa live? Estão gostando de saber disso? Então, Débora, toda essa história ela veio por várias mudanças, principalmente por causa da era da moda, né? Quando a moda ela começou a ganhar no reino, né, no reino, nosso reino, vamos dizer assim, essa ideia realmente de tendências, de mudanças, não somente quem vestia o que era colorido, eram somente os nobres, mas todo mundo começou a ter acesso a isso, né, principalmente depois da guerra. Então, ou seja, antigamente a gente tinha muito mais essa limitação, porque somente os nobres que poderiam utilizar cores coloridas. Porque antes não era fácil fazer pigmentação de roupa, gente. Não tinha essa parte de pigmento sintético, era tudo natural, era tudo retirado da natureza, né? Então, por exemplo, a coloração azul era retirada da natureza, o roxo era retirado da natureza, o vermelho era retirado da natureza, ou seja, tudo era fonte da natureza. Então, como existia essa grande dificuldade na elaboração do tingimento, somente os nobres tinham essa facilidade. Depois da guerra, que começou então a ter essa flexibilidade para a produção de roupa, é que essa cultura começou a ser modificada na utilização das cores na nossa vestimenta. Deixa eu ver aqui. A Mira colocou que tá de vermelho e azul. Que legal. Comentem aqui, gente. Quem tá entrando, comentem aqui, por favor, qual é a cor que você está utilizando hoje. Porque vocês vão entender que sim, a cor ela pode ter uma grande influência na nossa vida. E eu já quero te pedir, envia essa live, gente, para 5 amigas. Tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Envia para 5 amigas. E se vocês estiverem gostando, dá like aqui, ó, porque aí o Instagram vai entender que essa live tá bacana e vai enviar para mais pessoas. Tá bom? Por favor, me ajudem, que eu ajudo vocês. Sim, a Tássia até comentou aqui, o cinza ele deixa com um ar mais de seriedade, ele traz sim um ar mais de sobriedade, de seriedade, de maturidade, mas a gente precisa tomar cuidado com o excesso, na verdade não só do cinza, mas de todas as cores. Se você entender que todas as cores elas têm uma comunicação e seu excesso ele pode ser prejudicial dependendo do ambiente, é onde a gente tem algum tipo de prejuízo na nossa imagem, né? E aí, voltando, por exemplo, no azul, como eu estava comentando para vocês logo no início, o azul, ele antigamente era uma cor feminina, porque entrava muito mais nessa ideia do celeste, naquilo que era eterno, naquilo que era divino. No entanto, que a maioria do nome de mulheres, né, antigamente saía da cor azul, né? Vamos pensar ali o azul celeste, o azul turquesa, né? Então, eram tons de azul que estavam conectados com a feminilidade. No entanto, que o manto de Aparecida, ele é azul, exatamente por causa dessa conexão. E o vermelho, na antiguidade, ele era uma cor masculina, porque era a cor da guerra, era a cor do sangue, era a cor da maturidade, era a cor do homem especificamente, porque o homem ele ia para a guerra. E, como eu disse para vocês no comecinho aqui, existe essa transição, né? Porque o homem, ele começou a entender sobre todas essas mudanças, e aí veio esse período da moda, veio esse período de transições, de facilidade para que as pessoas utilizassem, e esses papéis se inverteram, né? O azul acabou sendo uma cor aí mais utilizada pelos meninos, e o vermelho mais utilizada pelas mulheres.
Mas o que eu quero dizer para vocês é que essas cores, elas podem mudar o nosso mood diário, a nossa vida. E olha, gente, isso é tão forte, mas tão forte, faça esse experimento amanhã. Quero desafiar vocês, hein? Quero desafiar vocês amanhã. Se você não trabalha aí, por exemplo, com um dress code específico, com algum tipo de vestimenta aí que você tem que utilizar, você vai colocar uma cor diferente do que você está acostumado a colocar. Pode ser, de repente, aí num acessório, numa peça, numa terceira peça, você vai utilizar uma cor diferente. Uma cor que você não está habitual a utilizar, para você perceber como será a sensação, tanto sua quanto para as pessoas, como das pessoas para nós. A Débora colocou aqui, é muito doido pensar nas cores com esse poder todo. Eu costumo me vestir pelo lado do meu humor, mas nunca percebi que esse efeito das cores que eu escolho. E sim, tem muito efeito, gente. Porque o que acontece? Se a gente parar para pensar, as crianças, quando elas nascem, uma das primeiras coisas que elas conseguem aí trazer sobre elas mesmas é essa identificação das cores, né? Então, quando a gente começa a descobrir as cores, e olha, algo assim, um segredo que eu quero contar para vocês. A gente só aprende cores se nós somos ensinadas a ver cores. Sabe por quê? Pensa comigo. Um africano que mora lá naqueles lugares bem alaranjados, bem quentes, você pode ter certeza que ele vai ter muito mais dificuldade de ver os tons de verde do que os indígenas. Porque os indígenas, eles têm uma variedade de vegetação gigantesca, diferente dos africanos. Então, olha que interessante, se você colocar ali uma cartela, né, de 30 tons de verde, eles não vão saber, para eles vai ser tudo verde. Mas agora, se você colocar para um indígena essa cartela, você vai conseguir fazer com que ele descubra essa cor. Gente, as cores, elas precisam ser treinadas no nosso olhar. Mas como eu disse para você, essas cores, elas precisam ter sensações. Durante muitos anos, o que foi pregado para nós? Coloca o preto, põe o pretinho básico, né? E olha, isso é tão interessante, eu já comentei isso com vocês há um tempo atrás, que quando a gente nasce, os nossos pais, eles colocam várias cores na gente, a gente fica tudo colorido, né? Aí quando entra na adolescência, a gente tem um período ali de luto. A gente usa muito preto, né? Eu não sei com vocês, mas assim foi comigo. E existe um estudo de psicologia que fala que essa fase da adolescência é muito difícil, porque o adolescente não sabe nem se é criança e nem se é adulto. Então é como se ele passasse por uma fase de luto e ele utiliza muito as cores escuras, porque o corpo, ele tá sendo ali, né, modificado e tem todas essas linhas. E aí quando a gente entra na fase adulta, as pessoas falam para nós que cores clássicas e elegantes só podem ser cores clean, cores neutras. É como se a cor ela fosse retirada da nossa vida a partir do momento que a gente envelhece, né? E isso é tão interessante quando a gente começa a pensar que é como se a gente não tivesse mais prazer de usar cores na nossa vida. Aí a gente passa a usar só bege, passa a usar só cinza, só preto. Quem já passou por isso? Comenta aqui pra mim. Quem tá nessa fase aí, só do bege, do cinza, do preto? Comenta aqui, gente. Andréa Minossi, linda, minha aluna do Miss. Gente, falando nisso, quem ainda não se inscreveu no mapa, vai começar dia 2, semana que vem. Dia 2 a 6 de fevereiro, serão 5 aulas ao vivo. Serão 5 aulas gratuitas para você já começar a entender aí como você vai encontrar o seu estilo realmente perfeito. E o nome do nosso evento maravilhoso é o Mapa, Rumo ao Estilo Perfeito. Então, se você ainda não se inscreveu, o link vai estar lá na bio para vocês, tá bom? Lá na minha página principal tem o link para vocês aí participarem. Olha, Edina colocou aqui que tá nessa fase, só do cinza. O roxo, ele não é ruim, muito pelo contrário. Na verdade, é assim, gente. O roxo, ele é a união do feminino com o masculino. Então, se a gente for pensar, é a união do azul com o vermelho, certo? Então, quando a gente pensa no roxo, historicamente,
era uma cor raríssima de se encontrar na natureza. No entanto, que se você perceber, como é difícil a gente encontrar flores roxas, né? Itens roxos na natureza, é muito difícil. Então era uma cor muito rara. Então somente os nobres, os sacerdotes utilizavam essa cor. Então durante muito tempo ela foi uma cor específica da nobreza, específica. Porém, com o passar do tempo, né, foi também tendo ali um duplo sentido a cor roxa, porque como eu falei para vocês, ela é como se fosse a união do feminino com o masculino. Ela é a união, por exemplo, do santo com o profano. Ela é a união, por exemplo, do espiritual com o carnal. Olha só que interessante. Então, o roxo, ele tem ali uma interligação muito grande com esses dois lados. É como se ele pegasse esses dois lados e unisse em um só. Então, uma mulher que usa roxo, ela tem uma personalidade muito bem definida. Porque o roxo, ele tem esse poder do que é meio místico, do que é um mistério. Principalmente o roxo mais escuro. Então, a mulher que usa o roxo é como se de fato ela trouxesse na imagem dela esse mistério, esse poder, esse domínio sobre aquilo que ela tem. Gente, é muito sério isso. Se vocês entendessem o poder das cores, da imagem, das linhas, das formas, vocês se preocupariam mais com aquilo que vocês vestem no dia a dia, viu? Porque aquilo que vocês vestem conta sobre vocês. Aquilo que você usa fala sobre a sua identidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, por isso que eu perguntei aqui, é o tema da live, seu ano será alegre ou será xoxinho? E a alegria, ela tem a ver também com as cores. A alegria, ela também tem a ver com isso. A Vivi colocou aqui, minha chefe, quando aparecia de roxo, saí da frente. Olha só que interessante, gente. Olha que legal. Comprei uma blusa uva ontem. Arrasou, gata. E é isso que vocês precisam pensar, sabe? As cores, elas conseguem trazer para nós e para o outro uma sensação que isso é estudado, isso é psicologia. É claro que aqui, gente, a gente precisa pensar, por exemplo, também em ambientes, né? Então, a gente sabe que a gente está no Brasil. Quando a gente faz uma referência, por exemplo, do preto, a gente lembra que tem muito mais uma conotação ali, por exemplo, do luto do que do casamento. Tem países que utilizam preto no casamento, mas aqui no Brasil o preto ele tem essa ideia porque isso não é por um sentido pejorativo, gente. Mas vamos lembrar aí, olha, do universo. Tira o sol do universo. Qual é a sensação que o escuro do universo traz para nós? É uma sensação de frieza, mas também é uma sensação de poder, é uma sensação de autoridade, é uma sensação de distância. Olha só que interessante. Então a gente precisa pensar, não é no sentido pejorativo, mas é no sentido realmente de entender a sensação que aquilo transmite para nós. Então vamos pensar assim, quando eu utilizo o preto, se eu estou, lembra que eu falei para vocês lá no começo, se eu estou bem, se eu estou segura, se eu estou ok, esse preto vai potencializar essa sensação. Então eu vou ficar mais forte ainda, eu vou ficar mais segura ainda, eu vou ficar mais empoderada ainda. Mas se eu não estou bem, ele vai canalizar isso, é como se ele tirasse isso e ele fizesse com que todo aquele sentimento que de repente já está numa carga, isso acaba sendo multiplicado. A Márcia colocou, eu usava só preto e branco, hoje não mais. Experimento todas as cores, até o marrom que achava sem graça, eu amo azul, amo verde e isso é muito legal, gente. É você realmente ter essa experimentação. A Débora colocou, acho que não me defini ainda porque vou do colorido à cor básica de um dia para o outro. É por isso que vocês precisam participar do mapa, gente. Quem ainda não se inscreveu. Aliás, quem já se inscreveu no mapa rumo ao estilo perfeito, coloca aqui eu nos comentários. Quem já se inscreveu para o mapa rumo ao estilo perfeito, coloca aqui eu nos comentários. Porque aí eu vou entrar nesse gancho aqui da Débora. Acho que não me defini ainda, porque vou do colorido à cor básica, de um dia para o outro. É aí que tá a sacada. Se você tiver o entendimento das cores, das modelagens,
do seu corpo, do seu estilo, daquilo que você quer traduzir, você pode a cada dia estar diferente, mas você vai saber exatamente o que você está comunicando. O grande problema, o nosso maior problema é vestir qualquer coisa e achar que está trazendo algo, uma sensação, e essa sensação está erroneamente traduzida ali na nossa produção. Então, cuidado, porque a sua roupa, e além disso, né, não só roupa, mas se a gente pensar a nossa natureza, o nosso corte de cabelo, o perfume que você usa, os acessórios que você veste, as peças de roupa que você veste, tudo isso está falando sobre você, tudo isso está comunicando ao outro. Gente, isso se chama texto visual. Então, quando você se veste, as pessoas elas fazem uma leitura sobre nós. E é por isso que o nosso tema de hoje é sobre cores, uma das maiores dificuldades que as mulheres têm. Porque acha que o preto ele sempre vai camuflar, que o preto ele sempre vai esconder a gordurinha. E não é assim, viu? Nem sempre isso funciona. Mas a relação de coloração pessoal eu não vou me aprofundar hoje, mas só para falar algo para vocês. Coloração pessoal é apenas uma ferramenta que nós utilizamos dentro do processo de consultoria de imagem. Mas não é uma ferramenta para te aprisionar. É uma ferramenta para abrir esse leque. Ou seja, se uma cor não está dentro da minha cartela, eu saberei, eu vou aprender como conseguir fazer com que essa cor seja melhor aproveitada através ali de jogo de cores e de elementos que eu posso utilizar no meu visual, principalmente cor de cabelo e cor de maquiagem. Ó, a Madal Costura colocou aqui, acho feio quem vai para casamento de preto. Isso, na verdade, é muito cultural. Então, nós sabemos que culturalmente, principalmente aqui no Brasil, nós temos essa cultura de não ir para casamentos de preto, exatamente por causa dessa referência que o preto traz sobre nós. Principalmente se você é uma pessoa próximo aos noivos. E é claro, né, gente, se você está no casamento dessa pessoa, você é próximo, ou deveria ser. Então, de fato, o preto ele tem essa conotação muito mais do que é distância do que de aproximação. Então, a gente tem que sim tomar cuidado com esses pontos estratégicos. Oi, Edi! Boa noite para todo mundo que está entrando. Hoje a nossa live é muito especial. Quero muito saber de vocês aí qual é a cor que vocês estão utilizando e quem já se inscreveu no mapa. Rumo ao estilo perfeito. Quem não se inscreveu ainda, a gente aproveita. Serão 5 aulas totalmente gratuitas online que para você ter acesso, você tem que se cadastrar. E o mapa Rumo ao Estilo Perfeito serão 5 aulas aí para você já dar os seus primeiros passos para começar esse ano colocando aquela sua meta em ação. Porque a maioria, de repente, aqui, ó, colocou que esse ano ia se cuidar, que esse ano ia se valorizar, que esse ano ia ter um tempinho para si mesmo. Então, eu estou te dando essa oportunidade. 5 aulas 100% online, 100% gratuitas para você já dar os seus primeiros passos para começar aí a mudança que você realmente está buscando. E vamos lá, gente, vamos continuar. Olha quanto eu aqui. Amiga, eu tô com um filtrozinho, viu? Não é só minha pele, não. Não se engane, gente. Mas é claro que se a gente pode dar uma melhorada, a gente dá, né? Ó, a MF Couto 50 colocou: amo todas as cores, exceto o bege. Em minha formatura de 2º grau, deixei de participar pela cor bege ter sido escolhida. Você precisa entender que muitas vezes as cores elas podem ter bloqueios mentais que a gente não imagina a profundidade. Exemplo, tem pessoas que não conseguem utilizar a cor vermelha porque associa, às vezes, no subconsciente, quando ela era criança, acabou vendo sangue, acabou tendo ali alguma conexão com algum acidente, alguma coisa que remetiu sangue, e aí tem dificuldade de usar o vermelho por esse bloqueio que está no subconsciente. Não estou dizendo que é o seu caso, pode ser que tenha acontecido, mas talvez você precisa entender o porquê que o bege te dá essa repulsa, porque a cor bege, na verdade, gente, lembrando que bege não é igual a nude.
Bege, quando a gente pensa em bege, é uma das nuances ali que a gente tem do amarelo amarronzado. Então, o bege, ele tem essa ideia de como se fosse a cor da pele, mas que na verdade não é. Porque o bege é uma nuance. Agora, o nude é um conceito. Qual que é a diferença, Suelen? A minha cor de pele é diferente da sua cor de pele. Então, ou seja, o meu bege é diferente do seu bege. E o bege, por incrível que pareça, pensando dentro da psicologia, o bege, ele passa para nós uma sensação de maturidade, viu? E aproximação. Então, você precisa entender aí se existe alguma coisa lá no seu subconsciente que te trouxe uma repulsa dessa cor. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Gisela colocou, minha cartela é primavera, mas não sei nada sobre contraste. Então, briga com a consultora que fez a sua coloração pessoal, porque se ela não te ensinou o que é contraste, o que é subtom, o que é sua cartela, como utilizar a sua cartela, se eu fosse você, chamava ela e falava, fulana, senta aqui e me explica o que é contraste, porque contraste é a base para você conseguir compreender a sua cartela pessoal, ok? Ai, que linda! A Maria colocou aqui, eu já me inscrevi. Que bom! A Andressa colocou que tá de rosa. Como você faz para se cadastrar? Na minha página principal, onde tem a minha fotinho, tem ali a minha descrição e o link vai estar nessa página principal, tá, Célia? Então, para você se cadastrar no mapa Rumo ao Estilo Perfeito, que serão 5 aulas ao vivo, online, 100% gratuita, você vai até a minha bio, tem lá a minha fotinho, a descrição e o link para você se cadastrar, ok? A Tia me colocou, sou inverno brilhante, cartela linda. Berinjela é uma cor neutra? Gente, vamos pensar que o berinjela é uma cor roxa, com uma... Dentro dele, vamos pensar assim, olha, todas as cores, elas têm suas cores e os seus subtons, tá? Então, uma cor, normalmente, é muito difícil a gente ver uma cor pura. Sempre ela tem ali uma nuancezinha junto dela. O berinjela, se a gente for analisar a cor berinjela, ela tem quase um preto por dentro desse berinjela. Aí eu vou perguntar para vocês, o preto lembra que é uma cor fria. O roxo que tá dentro dessa berinjela também é uma cor fria. Como é que eu vou dizer que essa cor ela é neutra? E aí? Ó, a Maria colocou, eu gosto de todas, menos do preto. O verde, Shirley colocou aqui, ó, que ama verde. Gente, o verde, ele tem uma ideia, uma sensação, uma emoção maravilhosa que remete à natureza. O verde, ele é ótimo para ambientes que estão em caos. Porque ele traz um equilíbrio de ambiente. Então, exemplo, se você vai em um lugar que você sabe que aquele lugar tá tenso, que aquele lugar não tá legal, que a vibração não tá boa, vá com a cor verde. Porque o verde, ele traz um equilíbrio ali, porque lembra a natureza. E a natureza passa para nós o que? A serenidade. Então, se nós temos aí dentro da natureza essa referência, nós podemos traduzir isso na nossa vestimenta. A Rosa colocou, gosto muito de cores, mas ainda não consigo usar duas cores. Prefiro os monocromáticos e tá tudo bem. Pode perceber se de repente isso faz parte do seu estilo pessoal, entendeu? O problema é quando isso te aprisiona. Então, exemplo, se usar cores para você, usar cores duplas ou 3 cores, enfim, é angustiante, é algo que te perturba, é algo que te aprisiona e que você não se sente, de repente, se conectada, é uma sensação, é uma situação. Agora, se você deseja usar as cores, se você quer explorar isso, mas por algum bloqueio você não consegue utilizar, aí é uma outra situação. Ana Lígia,
Novamente, gente, ó, para vocês se cadastrarem no mapa Rumo ao Estilo Perfeito, que serão 5 aulas ao vivo, online, 100% gratuitas, e vocês vão aprender lá sobre como identificar o seu estilo, como você fazer as pazes com o espelho, como você fazer as pazes com o seu guarda-roupa, como você fazer as pazes com você mesma. Então, o link está na minha bio. Quando vocês entram na minha página do Instagram, tem a minha fotinho, a descrição e o link para cadastrar-se no nosso mapa. Acho que eu respondi, né, gente? Então, a Eliane colocou aqui, ó, eu não uso bege porque eu fico apagada. Aí vem o segredo, gente. Ó, presta atenção, ó, foco aqui. Quando você pega o bege, que é muito perto da sua pele, você vai trazer a sensação do nude. E aí vem a sacada. Quando você vai utilizar algum tom de bege, ou ele tem que ser mais claro que você, ou ele tem que ser mais escuro que você, principalmente questão de roupa. Se é sapato, aí o ideal é que você escolha um tom que seja muito mais próximo da sua pele, porque aí ele vai fazer um alongamento, ele vai conseguir te deixar mais longilíneo e assim por diante. Mas quando você vai colocar na roupa, o ideal é que você tenha essa jogada de ilusão que possa ser um pouco mais claro ou um pouco mais escuro. Vocês estão gostando, gente? Não tô vendo nem um coraçãozinho aqui subir. Vocês estão gostando dessa live? Me dê um feedback, por favor. Ó, a Marga colocou aqui, ó. Marga Moura. Adoro vermelho, mas desde criança ouvi que viúva não deve usar. Não concordo, mas não consigo usar depois que fiquei viúva. É um subconsciente. É. Porque, na verdade, assim, olha, antigamente, Marga, o que acontecia? As mulheres viúvas é como se elas não pudessem casar, novamente, né? Então, ou seja, essa ideia do poder, porque, olha, gente, vermelho, ó, eu adoro vermelho. Eu amo vermelho, eu amo essa cor me representa, essa cor fala por mim. Por quê? Porque o vermelho, ele é a cor da presença, ele é a cor da paixão, ele é a cor da mulher que realmente quer mostrar ali que ela existe, é uma mulher que se sente segura. Então, o vermelho traz essa sensação natural. Então, antigamente, como a Marga mesmo colocou, a mulher viúva, ela meio que tinha que ser esquecida, né? Não era uma mulher que deveria se aparecer novamente. Então é como se o vermelho fosse uma cor proibida. Por quê? Porque o vermelho era uma cor da paixão, era a cor do desejo, era a cor do sexo, era a cor que lembrava tudo isso. Então, ou seja, isso foi implantado culturalmente. Mas, Marga, usa, nem que seja na unha, na boca, no sapato, na bolsa, enfim, alguma coisa. É claro, se isso fizer sentido para você, porque lembrando, as cores, elas transmitem emoções e sensações. Então, se você é uma mulher que deseja transmitir isso na sua imagem, então o vermelho, ele traz essa ideia. Se é um vermelho aberto, ele vai trazer muito mais essa ideia da paixão e do desejo. Se é um vermelho mais fechado, ele vai trazer muito mais esse poder e essa ideia realmente da elegância, da sofisticação. Então, também tem essa jogada. Quanto mais vibrante ou quanto mais opaca, quanto mais escura. Ó, a Edina colocou, eu amo cores claras, verde claro, azul, rosa bebê e nude. Isso daí, ele tá muito interligado, por exemplo, as cores claras com a cor da inocência, da jovialidade. Então, exemplo aqui, olha, eu tô com um azul claro hoje. Esse tom, ele remete para aquele que está vendo e para mim que estou vestindo, muito mais a acessibilidade. Ele traz essa ideia da jovialidade. Olha só que interessante isso, gente. Exemplo, hoje eu queria trazer duas informações aí dentro da sua cabeça. A força e a presença da mulher, mas ao mesmo tempo a acessibilidade que eu poderia trazer com a minha imagem. Então, olha só o que eu fiz. Coloquei um batonzão vermelho, unhas vermelhas que eu sempre utilizo, já é a minha assinatura de estilo. Só que eu coloquei a blusa que é mais acessível, que é mais suave.
para conseguir trazer essa conexão com vocês, percebe? Que eu posso fazer uma jogada aí de mistura das cores. Eu preciso entender as emoções que elas transmitem e posso brincar com isso de uma forma muito mais assertiva. Tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Ó, a Ivone colocou, eu amo verde, me adoro quando visto uma peça nessa cor. Muito bom, gosto de todas, menos salmão, a Vivi colocou, não consigo gostar. O salmão, gente, ele traz essa referência da elegância, mas também mais da maturidade. É diferente, por exemplo, de um rosa bebê. O rosa bebê é mais a jovialidade e o salmão é a maturidade. Olha que incrível. Isso porque eles têm uma nuance praticamente ali, eles estão quase dentro da mesma família, mas as mensagens são totalmente diferentes. Ó, a Maria colocou, eu também não consigo usar, já coloquei, mas acabo tirando e sempre coloco a blusa colorida e calça sempre azul marinho ou azul claro. Joaninha, pode ser que não esteja dentro da sua coloração pessoal. Mas lembra, gente, hoje eu não vou me aprofundar em coloração. Eu estou falando hoje especificamente sobre psicologia das cores, tá? O quanto as cores, elas fazem mudança na nossa vida. Ó, a Nilda colocou, sou morena e um dia quase comprei um maiô nude, tipo as cores da Kardashian, mas minha... Alguém falou pra você, né? Disse que não combinava, pois tudo ficaria da mesma cor. Sim, se estiver mais próximo ao seu tom de pele. Lembra que você pode brincar com cores, com nuances, né? Ou mais claras ou mais escuras. Amor, eu acho que essa é minha. Você vai ter que pegar uma limpinha. Toalhinha. Ah, eu vou pegar. Ah, tá bom. Peguei a sua pra te Peraí, gente, só tô orientando meu marido aqui da toalha. não ia usar não, eu vou. Agora eu peguei pra você. Obrigada. Vamos lá, a Rose colocou que tá adorando, Vivi que tá amando, Lili show. Aí uma adorando a live, Ivone muito, e Dina que tá amando. Que legal, gente. Josiane que também. Ó, a Carol colocou, amo cores, mas não gosto de usar nas roupas. Gosto de cores, mas não gosto de me vestir colorida. Mas abuso nos acessórios e make. Tá tudo bem. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Falem pra mim aí, gente, quais os questionamentos e dificuldades que vocês têm de usar as cores na vida de vocês. Ó, a Andressa colocou, tem um contraste alto, mas amo cores claras. Aí você pode perceber que esteja interligado com o seu estilo. E, gente, vai ser a primeira aula do mapa. Quem não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, não perde. Porque serão 5 aulas online gratuitas para vocês aí conseguirem ter essa identificação já para dar os primeiros passos para sua mudança de imagem ainda esse ano. Porque de repente você colocou aí como meta para sua vida que você ia se cuidar, então eu estou te dando uma oportunidade de ter 5 aulas aí de imersão mesmo pura para vocês começarem já a dar os seus primeiros passos e a entender por que de repente você tem um contraste alto e só consegue utilizar a cor clarinha. Tudo isso está interligado. Tamires colocou, eu amo laranja e gosto de usar sempre. Não sei por que sou ruiva. O laranja, olha só que interessante. Eles são para as mulheres que gostam muito de ter o lado da comunicação, o lado da amizade, o lado do relacionamento, de aproximação muito bem aflorado. E eu vi aqui na sua fotinho que você tem um super sorrisão, um cabelo aí super cacheado, com uma tipologia bem aí de cachos, que aparentemente é uma mulher muito comunicativa. E o laranja, ele tem essa possibilidade, né? Quando o amarelo ele já é mais fechado,
próximo ao mostarda, por exemplo, ou até mesmo a ideia do açafrão, você percebe que o amarelo, gente, ele tem não duas só, né? Ele tem várias possibilidades de nuances. Mas, por exemplo, a gente tem um amarelo que seja mais vibrante, que é mais aberto, né? Que realmente ali tem uma saturação muito bem quente, vamos dizer assim. Então, eu sei que esse amarelo, ele tá transmitindo para mim muito mais essa energia, esse calor, essa alegria, esse estímulo, enfim, ele traz essa vibe. Quando ele vai ficando mais opaco, mais profundo, eu já trago mais a sensação de aconchego, de, vamos dizer assim, de maturidade também, porque é uma cor mais escura, é uma cor que se fecha mais. Então, quando a gente tem uma cor que é muito mais vibrante, como o amarelo, né, principalmente na sua cor pura e saturada, ela traz uma sensação para nós muito mais dessa energia que sobe. Agora, quando eu tenho uma cor que ela tá indo ali pro mostarda, ela tá indo mais para essa profundidade, eu já lembro muito mais de calma, muito mais de aconchego, muito mais de abraço, muito mais de aproximação, de cuidado. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, gente. Calma aí, que tá subindo muito rápido. Tá subindo muito rápido. E aí eu perco. Se eu perder alguma aí. Ó, a Gi colocou: quando eu estou bronzeada, fico mais fácil de me vestir. Parece que invisto mais nas cores. Tem sentido, mas ao mesmo tempo não tem, Gi, porque na verdade as cores, elas precisam traduzir o nosso estilo pessoal. Eles precisam estar conectados com a nossa vibração, entendeu? Então, de repente, aí é muito mais uma dificuldade de utilizar as cores no seu dia a dia do que só estar bronzeada. Combinar, fica feio combinação de cores? Muito pelo contrário, gente. Muito pelo contrário. Combinar cores faz muito bem para nós, né? Utilizar essa criatividade nas cores nos faz muito bem. Eu amo looks monocromáticos. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho muitos conjuntos, adoro, mas sempre eu coloco ali um pontinho de cor, seja no calçado, seja na bolsa, seja em um brinco. Por mais que eu esteja ali num look monocromático, alguma cor eu estou colocando como complementar. Porque eu preciso entender que como as cores elas transmitem emoções, eu tenho que saber exatamente qual o tipo de emoção que eu estou trazendo. Letícia Suelen, te mandei uma mensagem no WhatsApp. Depois veja lá, amiga. Tô te querendo nas aulas do mapa, viu, amiga? Já te fazendo convite aqui ao vivo para você ser a minha modelete. Estou te querendo. Vamos ver aqui. Pessoal falando que não usa xadrez. Gosto muito de amarelo. Gosto de cores vibrantes. Só negra. Não entendi, Márcia. Gosto de cores vibrantes. Sou negra. Pode ser que combina? Ó, é uma das coisas, gente, que eu bato muito na tecla. O que acontece? Se a gente for parar para pensar, o que a mídia ensina muito e estimula muito? Que negra precisa usar sempre cor vibrante. Ela tem que estar de amarelo, ela tem que estar de laranja, ela tem que estar de neon, ela tem que estar com uma cor ali extrema. Aí vem a pergunta. A cor negra, né, dentro ali das suas variações, são apagadas? Que precisam de cores vibrantes em todo momento? Acredito que não. É o meu pensamento. Mas é só para deixar uma pulguinha aí para vocês. Porque não existe essa ideia do que eu sou apagada, então eu preciso de usar cores muito vibrantes para eu poder estar ali. Não. Eu não acredito nisso, gente. É o meu pensamento como consultora.
como professora, como orientadora das pessoas. Que não é por causa da nossa cor de pele que interfere, por exemplo, em uma obrigatoriedade de usar certos tipos de cores. Eu posso ser branca e utilizar X cor, eu posso ser parda e utilizar X cor, eu posso ser negra e utilizar X cor. E tá tudo bem. Depende muito mais do meu desejo de imagem, do meu objetivo de imagem, do que aquilo que a mídia traz para nós. Faz sentido para vocês? Alguém concorda com isso ou não, gente? Comentem aqui. Márcia, eu acho que eu respondi. Era isso que você estava perguntando? E, gente, é exatamente isso. Olha, estamos quase 1 hora já aqui falando sobre cores. Ó, a Maria de Fátima também colocou, eu também não acredito. Gisela concorda, Zete concorda, Rose concorda, Jamile concorda, Su concorda, Cris concorda. E é exatamente isso, gente. Eu acredito que a mulher, o homem, enfim, porque hoje os homens, tem muito homem aqui, não é o meu público, mas tem muitos homens também que hoje estão se cuidando. Por exemplo, meu marido, ele utiliza as cores como ferramenta de comunicação dentro do trabalho dele. Então, exemplo, né? Por exemplo, você vai ter uma reunião. Você vai ter uma reunião de negócios, você vai fechar algum contrato, vai de azul. Porque o azul, ele passa segurança, ele passa serenidade, ele passa fidelidade. Então, quando a gente começa a pensar nas cores como uma estratégia de comunicação, e lembra, é um texto visual que eu estou transparecendo, eu começo a perceber que não existe essa regra que as pessoas colocam sobre nós, que eu tenho que só utilizar preto, porque o preto vai me emagrecer. Gente, isso é um mito total, porque se você não unir com a modelagem certa, o preto não emagrece. Ou, como eu falei para vocês agora, a negra ela só tem que usar amarelo, neon, verde brilhante e tal, porque senão ela vai estar apagada, mas a pele dela não é apagada, é uma cor linda. E quando você utiliza ainda as nuances que estão dentro de você, mais bonita você fica, porque a ideia não é a cor chamar mais atenção do que você, não é a roupa chamar mais atenção do que você, é você estar segura do que você utiliza e comunicar exatamente aquilo que você deseja, através da sua vestimenta, através das cores que você usa, através do cabelo que você corta, através do perfume que você veste e tudo isso. E é exatamente isso que eu quero que vocês sejam estimuladas esse ano. É por isso que no dia 2 a 6 de fevereiro a gente fez aí o nosso mapa rumo ao estilo perfeito. Quem não se cadastrou ainda, pelo amor de Deus, são 5 aulas, gente, ao vivo, online e gratuitas, para que você já comece a dar os seus primeiros passos aí de processo de autoconhecimento. É você entender o grande poder que a sua imagem tem de realmente se comunicar. Né, Márcia? Ai, Bah, que saudade! Bah Petrella, meu amor, que saudade! Gente, ela fez consultoria comigo, a gente foi para Milão juntas, muita saudade de você. Uma consultora linda, plus size, sigam ela. Tem uma vibe muito boa, uma mulher que me ajudou muito no processo de consultoria também. A minha cartela é um inverno profundo. E ó, aqui eu estou com uma nuance que é fria, né? Mas não especificamente está dentro da minha cartela. Mas o que eu faço? Compensação. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Oi, Negrali! Márcia, se você quiser aprender sobre isso, você vai ter que se inscrever no mapa Rumo ao Estilo Perfeito, que você vai começar a aprender sobre. Hoje eu não vou falar de modelagens.
Hoje é apenas voltado para a psicologia das cores. Ó, a Gisela colocou, segurança é tudo, o que eu estou transmitindo que às vezes não sei. Por isso que vocês precisam fazer um mapa, gente. O mapa Rumo ao Estilo Perfeito são 5 aulas aí que eu vou disponibilizar para vocês com muito conhecimento, gratuito, online, para você se inscrever. O link tá na bio. Você vai entrar ali na minha página principal, tem a minha fotinho, tem a minha descrição e tem o link para você se inscrever. Imagem, gente, vamos pensar assim, ó. Vou contar uma história para vocês, só para vocês terem essa conexão. Eu tô falando de imagem em tudo, tá? No nosso dia a dia, é como se a gente estivesse no jogo da vida. Toda noite a gente zera esse jogo. Aí, quando eu acordo pela manhã e eu já tenho um processo de autocuidado comigo, é como se eu fizesse um ponto. Se eu penso estrategicamente no que eu desejo comunicar para as pessoas, é como se eu fizesse meu segundo ponto. E se durante o meu dia, o meu comportamento e as minhas ações segura isso que eu cuidei lá atrás, planejei, e durante o meu dia eu acabei fazendo com que isso tivesse uma continuidade, é como se eu tivesse 3 pontos ali. Então, ou seja, a gente já sabe que no nosso dia a dia existe um grande desafio, principalmente para nós mulheres. Mercado de trabalho, a gente sempre tem ali, né, que brigar com esse lado de que, a mulher bonita é burra, ou então a mulher feia é inteligente. Vamos parar com isso. E vamos entender que eu posso sim unir todas essas informações e ser o melhor que Deus criou para essa terra. Eu posso ser maravilhosa, linda do jeito que eu sou, sem comparações com o outro, e trazer essa potência para minha imagem, segurando com o meu conhecimento, com o meu comportamento. Então, todas as vezes que você pensa estrategicamente naquilo que você deseja comunicar no seu dia a dia, aquilo que você de repente teria que ter mais força de tentar demonstrar com seu comportamento, se diminui. Porque vamos pensar assim, gente, quando você chega em um ambiente, o que chega primeiro? A sua imagem. E se você tiver uma oportunidade, você transmite o seu conhecimento. Se tiver uma oportunidade. Mas primeira coisa que chegou foi sua imagem. Então, se você pensa estrategicamente, a cor que você está utilizando, a roupa que você está utilizando, o acessório que você está utilizando, o perfume que você está utilizando, pode ter certeza que se você no seu texto visual já teve uma congruência com o que você é, pode ter certeza que o seu texto verbal será ouvido. As pessoas vão prestar atenção. Porque nós somos assim, somos seres visuais e automaticamente a nossa imagem, ela precisa transmitir o nosso desejo de imagem. Faz sentido? Ó, perguntaram aqui, ó, preciso sempre combinar cor intensa com cor intensa e vice-versa? Não necessariamente. Você pode combinar contrastes alto e baixo, contraste só baixo, contraste só alto. Você pode brincar com isso. A Bá, perfeita. Ó, a Bá colocou, a blusa pode não estar na sua cartela, mas o batom está. Tá mesmo, amiga? Linda, saudade de você, viu? Adriana, linda, eu te admiro muito, obrigada. Mais perguntas, gente? Senão a gente vai encerrar essa live de hoje, que já estamos 1 hora aqui batendo papo. E aí, gostaram de ter esse conhecimento um pouquinho aí sobre as cores e como as cores elas influenciam na nossa vida, como elas podem mudar o nosso estímulo? Ó, colocaram aqui, eu sou ruiva, qual a melhor cor para usar? Sou sua fã. Meu amor, depende de 2 fatores. Primeiro fator, se você deseja trabalhar com a sua coloração pessoal, que são as cores que mais se conectam com a sua natureza. E segundo fator, trabalhar com psicologia das cores, que foi exatamente o nosso tema da aula de hoje. Ou seja, eu posso utilizar uma roupa que não está dentro da minha cartela, mas fazer sistema de compensação com cor do cabelo e maquiagem que estejam. E também aqui uma peça que está mais decotada. Então eu posso unir ou não esses 2 fatores, tá? Então cartela pessoal
e psicologia das cores e, é claro, objetivo de imagem, né? Aquilo que eu desejo transmitir. Como eu falei para vocês, eu queria transmitir aqui para vocês presença, eu queria que vocês prestassem atenção no que eu estou falando, por isso que eu deixei a minha boca aqui bem poderosa, mas ao mesmo tempo eu queria transmitir para vocês uma certa segurança, uma certa serenidade que com o azul eu consigo transmitir. Então percebam que é tudo jogo de ilusão de ótica. Transmitir isso através das cores, transmitir isso através dos elementos e assim por diante. Gente, se vocês prestassem mais atenção nisso, olha, muita coisa iria desatar. Vocês podem ter certeza. Ó, a Adriana colocou, tenho melhorado muito minha forma de vestir desde que passei a te seguir. Que bom, fico feliz. Isso é maravilhoso, gente. E essa é a minha missão aqui mesmo. Ajudar vocês, mulheres, a conseguirem fazer essa conexão com quem vocês são. Não é formar uma caricatura, um personagem, muito pelo contrário. É ter processo de autoconhecimento, é ter aí uma elevação da autoestima, é se conhecer. E aí, com isso, ter segurança na imagem e aumentar sua autoconfiança. Alana, primeira vez estou adorando. Que bom, meu amor, seja bem-vinda. Zete colocou, é verdade que quem tem cabelo branco não pode usar blusa branca? Gente, vocês, o que vocês estão ouvindo? Quem que vocês estão seguindo nessa vida, Jesus amado? Tem um pastor que eu sigo, que é o pastor André Valadão, que quando ele ouve umas perguntas assim, ele fala, gente, vocês são crente não? E é exatamente isso. O que vocês estão ouvindo na vida, gente? Quem que vocês estão seguindo? Ó, hoje, faz uma limpa aí no seu Instagram, ou os lugares que vocês estão seguindo, faz uma limpa. Vê se essa pessoa está trazendo realmente uma informação útil, embasada, estudada, porque todas as informações que eu trago aqui para vocês são estudadas, são embasadas, não é coisa da minha cabeça. Então é claro que assim, a gente vai unindo informações e trazendo essa interligação com as informações. Mas a gente precisa realmente seguir pessoas, ler coisas que têm embasamento, que te explicam por quê, né? É igual quando a gente era criança. Mãe, por que eu não posso fazer isso? Aquela resposta do porquê não nos dá uma satisfação, certo? Então, exemplo, igual eu falei pra vocês, a cor azul tinha essa mensagem, ela transmite isso. A cor tal, por quê? Porque isso é estudo, não é simplesmente falar, olha, usa azul que faz bem. Faz bem pra quê? Por quê? Por que eu tenho que usar? Entendeu? Gente, as mensagens de vocês estão subindo muito rápido, então se eu não vir alguma, não briguem comigo. Ó, a Carol colocou, tem uma personalidade forte, extremamente carismática, extrovertida, e minha imagem sempre transmite serenidade e maturidade para dar equilíbrio e, claro, um suspense, um toque de sutileza. Bem, cá, é bom para você trazer equilíbrio, mas às vezes pode ser desafiador, porque você tem que sustentar uma coisa ali que às vezes não está dentro da sua natureza. Cuidado. Claro que o objetivo de imagem é muito importante, mas também precisa ter ali conexão, congruência com a nossa natureza. Muito bem, gente, 1 hora de live, quero agradecer vocês aqui por esse tempinho que ficaram comigo. Quem ainda não se inscreveu no mapa, aproveita. Mapa Rumo ao Estilo Perfeito, serão 5 aulas totalmente gratuitas, de imersão pura, para você ir dar os seus primeiros passos de conhecimento, para que você... Ai, gente, desculpa. Faltou ar aqui, faltou tudo. Para você dar os seus primeiros passos e começar a ter esse ano um cuidado diferenciado com a sua imagem. Não é se vestir bem, não é aprender a se vestir bem, é aprender a se sentir bem.
Através da sua vestimenta, através da sua imagem. Então, o intuito do mapa Rumo ao Estilo Perfeito não é para te fazer se vestir bem, mas é para você se sentir bem através daquilo que você utiliza. Então, aproveitem, quem ainda não se cadastrou, o link está na minha bio, você entra lá na minha fotinho, tem a descrição e tem o link para vocês se inscreverem, ok? Gente, um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje, fiquem com Deus, uma ótima noite. Vou fazer aqui um print da tela. Suba um coraçãozinho, gente, para eu dar um print da tela, por favor. Peraí, deixa eu tirar aqui. Suba um coraçãozinho, por favorzinho, para eu fazer um print de tela. Esperar aqui, porque sempre dá delay. Cadê os corações, meu Deus? Aí! Gente, ai meu Deus, bati aqui no tripé. Beijo pra vocês, uma ótima noite. Fiquem com Deus. E usem cores na vida. Não deixe ninguém tirar isso de vocês.